do livro de Atos, né, do capítulo 13 até o capítulo de 21. Eu queria só, antes de começar essa mensagem, falar aqui bem rapidamente. Nós tivemos hoje de manhã a nossa última aula do nosso Café com Bíblia desse ano, né? Ao longo de todo o ano, sempre no primeiro domingo do mês, nós tivemos um encontro de ensino bíblico, onde a gente sempre tinha um café da manhã e depois nós tínhamos um tempo de estudo, né? Hoje a rotina foi um pouco diferente. Nós tivemos primeiro o estudo, depois um almoço, né? Foi um almoço muito bom. Deve ser, inclusive, uma das razões de alguns irmãos não estarem presentes, né? É que a feijoada foi um pouquinho pesada mesmo hoje, e alguns irmãos não se recuperaram dessa feijoada ainda, né? Há tempo para o culto da noite. Mas eu queria dizer a vocês que a gente tem, ao longo desses últimos 2 anos, sonhado e planejado com um tempo de estudo bíblico maior, mais organizado, mais intenso. E o nosso Café com Bíblia tem sido a nossa preparação para isso. E a partir do mês de janeiro, nós vamos ter então um culto também pela manhã aqui na igreja. E a nossa intenção é que logo em seguida nós tenhamos a nossa escola dominical, né? Aí sim funcionando todos os domingos, com as classes dentro daquilo que se pode, que nós podemos fazer com a nossa estrutura, né? Então, continue orando por isso e sonhando por isso conosco. E quero agradecer, né, todos os irmãos aí que se empenharam para que nós tivéssemos o almoço hoje. Agradecer ao Caio aí que se dedicou todo esse ano para nos trazer esse conteúdo do Café com Bíblia, né? E dizer a vocês que nós estamos orando e sonhando com muito mais para o próximo ano. Então, nós temos certeza que o nosso próximo ano nós vamos conseguir colocar alguns dos nossos sonhos em prática, né, como igreja, e um deles é o nosso culto de manhã. A gente já vem há 2 anos tentando fazer o culto de manhã, e a gente sempre tem alguma limitação, né, e a gente acredita que agora vai ser um momento propício para isso. Então, a partir de janeiro, a gente já vai ter esse culto aí pela manhã. Vamos organizar todos os detalhes até lá. Então, continue orando por isso, né? E a todos os irmãos que têm se empenhado, não só no Café com Bíblia, mas em tudo que nós temos feito, fica a nossa gratidão, o nosso louvor a Deus, a nossa compreensão, né, de que Deus nos uniu para que nós pudéssemos servi-lo, e ao servi-lo nós temos sido muito abençoados também. Tá? Bom, vamos lá. Como eu disse, nós seguimos hoje a nossa série de mensagens. Na verdade, série de mensagens não seria a expressão correta, porque o que nós estamos fazendo é uma exposição do livro de Atos, desde o capítulo 1, que começou em janeiro de 2022, janeiro de 2022, e que a gente já está quase lá. Estamos já no capítulo 15, né? Só até o 28, é bem rapidinho. Até o final de 2024 nós estaremos completando a nossa série, esse é o nosso alvo. Nós estamos expondo versículo por versículo do capítulo do livro de Atos. Hoje nós chegamos no capítulo 15 e nós dividimos o livro de Atos em 3 séries, né, para que a gente pudesse trabalhar os enfoques de cada um deles de uma maneira mais tranquila. Essa série atual é Até os Confins da Terra, que iniciou-se no capítulo 13, vai até o capítulo 21. E a nossa intenção é falar um pouco sobre a expansão da igreja, como a igreja se esparrama pela terra, se espalha pela terra, não só a partir das viagens missionárias, mas a partir exclusivamente da ação de Deus, também através das viagens missionárias, mas outras ações de Deus que também fizeram com que essa igreja se expandisse ao longo de todo o mundo conhecido da época. A partir do capítulo 11, nós começamos a ver diversos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus de nascimento, se convertendo ao Evangelho. Até então, a igreja ela era quase que exclusivamente uma igreja formada por judeus convertidos ao cristianismo. Mas aqui, lá em capítulo 11, com Cornélio, e depois de uma série de outras passagens, nós somos informados de que a igreja agora começa a alcançar os gentios, aqueles que não tinham nenhuma
bagagem judaica, não tinham nenhuma bagagem religiosa dos judeus, não tinham nenhuma conexão até com os judeus, e a igreja que mais cresce nesse primeiro momento é a igreja de Antioquia, uma igreja onde muitos helenistas, muitos que abraçaram a cultura grega, acabam se convertendo ao cristianismo. E a própria viagem missionária, a primeira viagem missionária que nós já vimos de Paulo, ela vai lidar basicamente com lugares onde muitos gentios se convertem ao Evangelho. O que acontece? Acontece que tanto Pedro quanto Paulo começam a ter experiências com os gentios se convertendo. Aquilo era novo até mesmo no pensamento, na expectativa de muita gente. Mas a igreja se desenvolve a partir daí. Nós já vimos Barnabé, o próprio Paulo, ali na igreja de Antioquia, desenvolvendo a igreja, edificando a igreja, abençoando a igreja. E nós encontramos então agora no capítulo 15, um momento que é um marco fundamental, é um momento fundamental na história da igreja. Muitos comentaristas dizem que sem esse momento, sem que Deus tivesse proporcionado esse momento do capítulo 15, o cristianismo teria sido diminuído a mais uma seita judaica. Ele nunca se tornaria o que se tornou se não tivesse, o que aconteceu no capítulo 15 não tivesse acontecido da forma como aconteceu. Porque seríamos como os saduceus, como os fariseus, os cristãos seriam mais uma dessas seitas do judaísmo. Então esse momento é um momento fundamental na história da igreja e um momento que nos ensina muita coisa para hoje também. Não é uma lição de história, mas é uma lição de princípios que servem para a igreja de Cristo em todos os lugares e em todos os momentos. É um texto mais longo, nós temos 30 e alguns versículos que nós vamos tratar hoje. Então, ao invés de eu ler todos os versículos e depois voltar para que a gente entenda, a gente vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. À medida que nós vamos lendo o texto, nós vamos trabalhando um pouquinho dele. Então, esse momento, esse evento fundamental na história da igreja é o Concílio de Jerusalém. O concílio nada mais é do que uma reunião que aconteceu em Jerusalém num determinado momento, entre os apóstolos, os missionários e alguns dos líderes da igreja, os presbíteros. Então esse grupo da liderança da igreja naquele momento se reúne para lidar com um assunto em especial. E é isso que o texto mostra para a gente. Vamos dar uma olhadinha. Então, estou lendo Atos, capítulo 15, a partir do versículo 1, ok? Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia. Lembre-se, Judéia está ali em Israel, e em Jerusalém, ali em especial, onde a igreja nasce, onde ela é basicamente formada por judeus convertidos, e um grupo desses vai a Antioquia. Aí sim, já um lugar gentil, formado por gentios, onde uma igreja gentílica floresce de forma muito bela, a ponto de que o próprio Barnabé, quando vê aquilo acontecendo, a Bíblia diz que ele se alegra com a graça de Deus que está sendo dispensada ali. Então, olha lá, quando alguns homens vão descer da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos, olha o ensino desses homens. Se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Olha que expressão impactante. Ele está dizendo para aqueles homens, vocês creem em Jesus, mas a sua salvação ela só é real se vocês passarem pelo ritual da circuncisão. O ritual da circuncisão era o ritual que fazia com que todos os homens passassem a fazer parte do judaísmo. Dentre os homens judeus, acontecia aos 8 dias de idade, e dentre os homens adultos que não eram judeus de nascimento, mas que queriam se tornar judeus, eles passavam pela circuncisão naquele momento específico da sua conversão. Então todos os judeus eram circuncidados. Ele está dizendo que sem a circuncisão é impossível haver salvação. É uma expressão, talvez para nós hoje, ela seja até, vou discutir sobre isso, mas era um ponto-chave ali na igreja que a gente precisa pensar.
Olha o versículo 2. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles, com esses homens que foram a Antioquia. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, designados pela própria igreja de Antioquia, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Ali, essa grande contenda e discussão, a palavra grega para essa expressão, ela está falando sobre uma discussão ferrenha mesmo. Não é uma conversa leve, é uma discussão realmente séria que aconteceu ali entre Paulo e Barnabé, um confronto entre Paulo e Barnabé e esses homens judaizantes. Bom, eles são enviados pela igreja, vão a Jerusalém discutir isso com os apóstolos e com os presbíteros, porque esse é um assunto muito sério. A igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, ou seja, no caminho para Jerusalém, contaram como os gentios tinham se convertido. E essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Ou seja, as notícias começam a se espalhar, aqueles que não nasceram judeus, aqueles que não tinham nenhuma conexão com o povo de Deus do Antigo Testamento, agora estão se convertendo, e todo mundo no meio do caminho vai se alegrando com aquilo. E ao mesmo tempo, esses povos eram povos gentios, e eles também vão ouvindo a mensagem do Evangelho. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então entenda que não é um problema de Paulo e Barnabé com a igreja, é um problema de Paulo e Barnabé com esses homens que saíram de lá, foram a Antioquia tentando dizer para eles que a salvação também exigia os costumes judaicos. E no versículo 5 o texto diz: então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, uma das seitas judaicas, que haviam crido, ou seja, estamos falando de cristãos que vieram do judaísmo, dessa seita dos fariseus. Esses homens se levantam e dizem: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Ou seja, agora não é só a circuncisão, é a circuncisão e a obediência estrita à lei de Moisés. Ou seja, toda aquela lei do Antigo Testamento. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Esse texto vai nos dar a entender que alguns dias e que pelo menos 3 reuniões foram feitas para discutir o assunto e para lidar com o assunto. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Pedro está lembrando aqueles irmãos da experiência que ele teve com Cornélio e outras experiências onde os gentios ouviram a mensagem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. O discurso de Pedro nós podemos ver que para Deus é a mesma coisa. Deus não fez diferença entre judeus e gentios, ao contrário, deu aos gentios também o dom da fé e o Espírito Santo como demonstração de aceitação. Então por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nossos antepassados conseguimos suportar? Olha só, nem nossos antepassados conseguiram suportar. Aqui é uma coisa interessante. Primeiro, que é uma similaridade do que Pedro fala com o que o livro de Gálatas fala, com a carta de Gálatas fala. A carta de Gálatas muito provavelmente foi escrita antes desse concílio, e Paulo está lidando na carta aos Gálatas desse mesmo problema. De judeus que diziam: olha, vocês têm que ser cristãos, mas continuar seguindo a lei de Moisés, obedecendo a lei de Moisés. Então há uma similaridade. Mas ao mesmo tempo há uma similaridade da teologia de Pedro
com a teologia de Paulo, quando Paulo diz o seguinte, que a lei, ela não tinha outro propósito senão deixar mais clara ainda a incapacidade do homem em cumpri-la. Pedro está dizendo aqui que a lei nunca teve o propósito de salvar ninguém, que ninguém nunca foi salvo pelo cumprimento da lei. Isso é uma percepção muito importante que nós precisamos ter, irmãos. Às vezes nós olhamos para o Antigo Testamento e pensamos assim, no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela obediência à lei. Isso não é verdade. No Antigo Testamento as pessoas eram salvas da mesma forma como são no Novo Testamento e como são hoje, pela fé, mediante a graça de Deus. Sempre foi pela graça. Ninguém nunca conseguiu obedecer à lei plenamente. Porque caso tivesse conseguido obedecer plenamente, esse alguém satisfaria a justiça do próprio Deus. E ninguém satisfez essa justiça. Então a salvação no Antigo Testamento também era pela graça. Também era por crer, não na pessoa conhecida de Jesus, mas na promessa. A promessa do Messias que viria. A promessa do Salvador que seria enviado. A promessa do Cristo que seria revelado a Israel. Era na fé nessa promessa que as pessoas eram salvas, não pelas obras. Pedro fala isso aqui, Paulo deixa isso claro e precisa estar claro no nosso coração, irmãos. Ninguém, nunca, em nenhum momento, em nenhum lugar, debaixo de nenhuma religião, foi salvo por suas obras. Foi salvo pela obediência à lei. Nunca. Toda a salvação é pela fé mediante a graça de Deus. Toda. No Antigo Testamento, no Novo Testamento e em qualquer outro momento. Por isso que às vezes a gente não percebendo isso, a gente percebe como é incoerente a ideia de que possa haver salvação depois que Jesus volte. Como é que seria essa salvação? Seria baseado no quê? Nas obras que cada um cumpriria? Não faz sentido, porque nunca fez. Então o que Pedro está dizendo aqui é, esse jugo, nem nós, nem os nossos antepassados conseguimos suportar. Ninguém nunca obedeceu à lei. Como é que você quer colocar esse fardo sobre aqueles que pela fé confiam em Jesus? É interessante e é muito profundo esse argumento de Pedro, porque nos faz pensar sobre pela fé mediante a graça. De nenhuma outra forma a salvação. Nenhuma outra forma. E Paulo vai dizer a mesma coisa. Por outras palavras, mas há uma similaridade muito grande aqui da teologia, e até isso é interessante, né? Porque para nós, às vezes, parece que Pedro e Paulo são dois opostos do Evangelho. Não são, a teologia deles é a mesma. Às vezes o enfoque é outro, mas a teologia deles sempre foi a mesma. Até porque toda a teologia que nós temos nas Escrituras é revelação de Deus, é inspiração de Deus. E aí olha o que Pedro finaliza dizendo, de modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Pedro está dizendo assim, nós, judeus, naquele contexto, não fomos salvos porque nós permanecemos obedecendo a lei de Moisés. Isso para nós, nas palavras de Pedro, ele está dizendo assim, isso para nós pode até ser um costume. Nós temos já o costume de viver assim, permanecemos vivendo assim. Porém, isso não tem nenhuma conexão com a nossa salvação. A nossa salvação é pela graça do nosso Deus. E pela graça do nosso Deus somente. Não é a graça mais alguma coisa. É a graça somente. Isso é muito importante, irmãos, porque nos dias de hoje, nós temos pessoas judaizantes. Não necessariamente na obediência da lei de Moisés estrita, mas na obediência de outras realidades, ou de outros rituais, ou de outras normas cristãs, como se aquilo fosse a salvação. E é interessante que isso de tempos em tempos muda. Na década de 70, a bateria era endemoniada. Se uma igreja tivesse bateria, na década de 70, era endemoniada. Alguns bateristas a gente ainda desconfia, mas a bateria era endemoniada naquela época. Hoje não se pensa música sem bateria. Ele é um instrumento vital, importantíssimo para a música da igreja. A questão das roupas
né? Pessoas, eu me lembro muito bem de uma irmã muito querida, que um dia ela andando pela rua, e ela era uma senhorinha já, e cortou o cabelo curtinho, né? E uma pessoa passou por ela e disse, você sabe que quem corta o cabelo não vai para o céu? E aí ela ficou chocada, mas ela era das nossas, né? Então ela disse assim, você sabe que quem é fofoqueiro e linguarudo também não vai para o céu? E ela rebateu ali, mas esse pensamento existe entre os cristãos. O pensamento de que há necessidade de alguma outra ação para a salvação, para que a salvação se mostre real, se mostre completa. Então eles dizem, vocês que creem precisam também seguir a lei. Vocês que creem também precisam cumprir essas normas, precisam cumprir essas regras, precisam cumprir esses costumes da igreja, porque senão não são salvos. E a gente poderia falar de uma série de outras coisas, a questão da bebida, né, a questão do fumo. Claro que o fumo hoje, graças a Deus, a gente entende todos os malefícios dele, mas nem sempre foi assim na igreja. Né? A questão da bebida, você sabe que Lutero e Calvino eram donos de grandes adegas, né? Que Lutero fala, em muitos dos seus textos fala da cerveja que ele bebia. Calvino tinha a maior adega de Genebra, né? Então, são algumas histórias, não é uma defesa a nada disso. O que eu estou dizendo simplesmente é que essas regras, elas vêm, vão, causam estrago na igreja, bagunçam a compreensão dos cristãos sobre salvação e não produzem nenhum bem para a igreja. Por isso que Paulo diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É a compreensão daquilo que convém a um cristão superior a qualquer regra estabelecida por quem quer que seja. Então é muito mais válido a compreensão de como cristão isso não me convém, do que a demanda de você ter uma regra dizendo que você pode e que você não pode fazer. O evangelho, o cristianismo não é um conjunto de regras. Não é um conjunto de regras. Ele é um estilo de vida. Ele é uma realidade de vida. Não é nem estilo de vida, talvez seja uma palavra inclusive fraca para isso, porque não é só um estilo, ela é a realidade de vida. Não é algo que está à parte de outras realidades. Ela, assim como o pecado afeta todas as áreas da nossa vida, o evangelho afeta todas as áreas da nossa vida também. Da mesma forma. Então ela permeia toda a nossa vida. Ela não é aquele momento que eu vou na igreja, aquele momento que eu faço aquela oração. Ela é a minha vida como um todo. E o texto no versículo 12 diz assim, toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Perceba aqui, Pedro falou e agora Paulo e Barnabé estão falando. A gente está falando de um outro momento dessa reunião. Só que quando Paulo e Barnabé chegaram, havia o conflito. Haviam os judaizantes, os fariseus se levantando e dizendo que eles têm que obedecer à lei de Moisés. Agora, por causa da palavra de Pedro, todos estão em silêncio ouvindo. Agora eles estão dando ouvidos para o que Deus fez. E perceba aqui, irmãos, Lucas está escrevendo aqui e focando nos sinais e maravilhas. Isso não quer dizer que Lucas nos mostra que a prova de que Deus fez alguma coisa são sinais e maravilhas. O que Lucas está nos mostrando aqui é que, obviamente, quem está lendo isso já leu os versículos anteriores, os capítulos anteriores, que já entende como toda a pregação do evangelho foi feita. E ele está dizendo que toda essa pregação vem acompanhada desses sinais que Deus fez entre os gentios. Lucas está só nos lembrando aqui com esse resumo do texto, que o evangelho foi pregado e a resposta a esse evangelho foi que pessoas se converteram. E Deus fez sinais para que aquela mensagem que era nova pudesse ser crida. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra, aqui é um terceiro momento. Pedro falou, Barnabé e Paulo falaram, e agora Tiago está falando. Tiago, ele se tornou um ícone na igreja, uma figura de grande destaque na igreja em Jerusalém. E ele toma a palavra e diz, irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo por seu nome. Concordam com isso
as palavras dos profetas, como está escrito. E ele faz uma citação aqui agora de Amós. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Pedro usa o argumento de que está muito claro que Deus não fez distinção. Paulo e Barnabé usam o argumento de que Deus abençoou ou validou as mensagens deles com os sinais e maravilhas. E Tiago agora vai usar outro argumento, um argumento que o que está acontecendo pode ser visto nas Escrituras. E tudo se completa para ficar claro no entendimento daqueles homens que Deus estava com o povo. E aí, com o povo gentil que havia sido convertido. Portanto, Tiago continua dizendo, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever a eles dizendo que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Poxa, mas ainda tem algumas regras aqui, né? Não é livre. Tem umas regras aqui. Algumas, né? Se abstém da comida contaminada pelos ídolos, as balinhas do Cosme e Damião, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Claro que a balinha do Cosme e Damião é só um gracejo, né? Não faz parte aqui do contexto, né? Mas a gente vai entender melhor isso aí, o que isso significa daqui a pouco. Por que tem essas regrinhas? Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Ou seja, o povo sabe o que está se referindo ali, toda essa mensagem. Então os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja, agora o Lucas aqui deixa uma certeza de unanimidade, que houve uma compreensão da igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Esse Silas vai mais para frente se tornar companheiro de viagem de Paulo. Com eles enviaram a seguinte carta. Olha a carta que foi enviada para a igreja de Antioquia. Os irmãos, apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio, sem nossa autorização. Perceba isso. Esses homens que tinham ido a Antioquia, eles foram por conta própria. Eles não foram enviados para a igreja, eles foram causar tumulto. Porque a igreja nunca enviaria alguém para causar tumulto em outra igreja. Eles foram por conta própria. E os perturbaram, transtornando suas mentes com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé. Homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma reafirmação da autoridade ali de Paulo e de Barnabé e do respeito da igreja de Jerusalém por esses homens. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Bom, essa é a carta. E de novo eles citam aqui na carta o que eles haviam decidido: comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Como é que nós enxergamos isso, irmãos? Bom, a imoralidade sexual é tranquilo, né? Ela vai contra a família, vai contra o que Deus estabeleceu. Mas essa questão, isso aqui dá tanta confusão dentro da igreja, essa questão de essa comida sacrificada aos ídolos. É sacrificado aos ídolos que você saiba, ou se não souber também está errado, está em pecado também. Do sangue, por que o sangue? Quem gosta aquela carne mal passada, né? Apesar que aquilo não é sangue, né? É bom saber disso, graças a Deus, né? Porque ninguém fica
triste em comer, uma mal passada, da carne de animais estrangulados. Por que estrangulado? Porque não é outro tipo de animal. Irmãos, entendam o que aconteceu aqui. Aqui, com exceção da imoralidade sexual, que fazia muito parte de cultos pagãos, e por isso ela é mencionada aqui, muitos cultos pagãos tinham elementos sexuais dentro dele. As sacerdotisas que se entregavam em sexo às pessoas daquele determinado culto, como suposta forma de culto a esse Deus. Então acontecia muito isso, e era muito comum nessa cultura grega, algumas dessas sacerdotisas ou profetisas terem relações sexuais com os membros desses cultos. Então isso faz parte. Mas esses outros elementos também, todos eles têm uma única coisa em comum. Eles validam e permitem a comunhão entre os dois grupos, entre o grupo dos judeus e entre o grupo dos gentios. Para o judeu, sentar para comer era uma das coisas mais sagradas que existia na sua vida. Tanto que, se eu como judeu, sentasse com você, judeu, e nós tivéssemos um problema sério um com o outro, no momento em que nós sentássemos, nós estávamos implicitamente declarando que todas aquelas adversidades, ou aquela birra, ou aquela rixa, o que quer que fosse, estava cessando ali, e dali para frente o nosso relacionamento recomeçaria. Então, sentar para comer fazia parte daquilo que era essencial para os relacionamentos do judeu. Não existiam relacionamentos entre os judeus sem sentar para comer. Essa parte do judaísmo é legal, né? Sentar para comer com os irmãos, né? Não existiam relacionamentos sem sentar junto para comer. Se eu como judeu, não tenho certeza que você está preparando um alimento para que eu participe e que você não se abstém de comida sacrificada aos ídolos, ou do animal estrangulado, porque os judeus entendiam que o sangue deveria escorrer, porque a vida estava no sangue. E eram questões culturais dos judeus. Não eram espirituais, mas eram culturais. E o que esses apóstolos e presbíteros estão propondo aqui é: se abstenham de algumas coisas, porque se os judeus souberem que vocês têm um compromisso de se abster dessas coisas, o relacionamento vai ser natural, muito tranquilo e possível. Se vocês não se comprometerem a não comerem comida sacrificada aos ídolos, vai ser virtualmente impossível que um judeu sente com um gentio, mesmo sendo cristão, para poderem ter um momento de comunhão. O que os presbíteros e apóstolos estão propondo é: abra mão de coisas para o cristão irrelevantes em prol da comunhão. Porque a comunhão vale mais do que qualquer parte da nossa liberdade. A nossa geração tem dificuldade de entender isso. A nossa geração, quando fala de alguma coisa que escandaliza o outro, a nossa geração chama o outro de fraco na fé, de imaturo, do que quer que seja. Eu vou fazer o que eu quiser fazer, e o outro que se vire para aceitar o que eu estou fazendo, para entender o que eu estou fazendo. E por isso, a coisa mais difícil que existe na igreja hoje é você ter um grupo de pastores reunidos em paz. É a coisa mais difícil. Santos tem o conselho de pastores, de ministros de Santos. Eu participo dessas reuniões. Eu gosto de estar lá. Mas é uma verdadeira arca de Noé. Tem todo tipo de bicho lá dentro. Ou talvez uma Babel. Cada um fala uma língua completamente diferente. Quando eu vou nessas reuniões, o louvor que é apresentado lá, a maioria das vezes não é um louvor bíblico. A maioria das vezes é um louvor antropocêntrico, um louvor que me exalta ao invés de exaltar o meu Deus. E quando eu estou lá com eles, participando dessa reunião. E eu não abro mão dos meus valores, dos meus princípios, mas eu abro mão de ter ali o serviço que eu entenderia que seria o ideal,
naquele momento em prol de estar com os meus irmãos, que sofrem como eu sofro pela causa do Evangelho, que mesmo com todas as suas limitações e problemas teológicos, amam a Jesus tanto ou talvez mais do que eu amo, e que se dedicam a Jesus tanto ou talvez até mais do que eu mesmo me dedico, e que são homens dignos de honra, de serem valorizados, de serem reconhecidos como homens de Deus, apesar da nossa discordância teológica. Eu não vou estar debaixo do discipulado deles, mas eu posso abrir mão e escutar alguém falando lá sobre me ajudado. Eu não tenho problema com isso. Eu não vou morrer porque essa música vai tocar lá. Eu vou sentir no meu coração, porque nós poderemos estar exaltando ao Senhor, mas ao mesmo tempo eu entendo que estar em comunhão com esses meus irmãos é muito mais valioso, não muito mais valioso do que cultuar corretamente, mas é muito mais valioso do que eu ter naquele momento a música que eu gostaria de ter. Você consegue entender a questão? Não é uma questão, eu não vou lá com nenhuma postura de isso está errado, eu nunca falei para ninguém isso. Nunca falei para ninguém que participa dessa reunião, podia ser assim ou não. Às vezes vem o Hernandes Dias Lopes lá, nesse dia, barba, cabelo e bigode. Nos outros dias que vem lá, eu não vou falar o nome do pregador por respeito, vem determinados pregadores, eu escuto a mensagem. Paulo diz, ouça tudo, retenha o que é bom. Você acha que esses homens de Deus não têm nada para ensinar a gente? Seria de uma arrogância sem tamanho nós imaginarmos que só nós sabemos o certo. Esses homens têm experiências profundas com Deus, amam a Jesus, me inspiram a amar a Jesus e me ensinam o que não falar num púlpito também. Me ensinam. Se eu for lá na igreja deles, talvez eu ensine a eles o que não falar. Faz parte. Mas eu os amo porque eles são homens de Deus. E eu sou amado ali também, porque como homem de Deus, eles me enxergam como alguém que não está ali para criticar nem para ser superior. É isso que os apóstolos estão dizendo. Será que ao invés de comer a balinha de Cosme e Damião, vou dar um exemplo mais concreto aqui, do lado de alguém que tem uma tradição familiar de como isso era sério, será que não vale a pena eu guardar para comer depois em casa e naquele momento estou em comunhão e vamos passar esse tempo juntos ao invés de fazer isso? Ou melhor, de acordo com o que eles estão falando mesmo, será que não é melhor eu abrir mão da comida que eu sei que é vendido? Porque qual era a questão ali? Lugares que vendiam as comidas, as carnes dos animais que haviam sido sacrificados. Eram como se fossem açougues gourmet da época. Essa carne aqui é uma carne que foi sacrificada no templo tal. E você comprava aquilo ali. Será que não vale a pena eu deixar de comprar aquilo ali para eu poder sentar e meu irmão estar em paz para eu comer? Na época que eu trabalhei num determinado lugar, eu tinha um amigo judeu e nós íamos almoçar. E que chegava na quarta-feira, como é que eu almoçava com um judeu na quarta-feira? Que eles não comem carne de porco. Eu tinha duas opções. Eu ia na feijoada sem ele, ou com ele, a gente ia num restaurante onde a gente pudesse pedir à la carte algo que não fosse a feijoada. É isso que eles estão dizendo aqui. Será que a comunhão com os nossos irmãos não vale mais do que a minha liberdade? Será que eu não posso deixar a minha liberdade momentaneamente, de forma muito pequena de lado, para valorizar essa comunhão? Será que é tão ruim eu colocar um terno quando eu vou numa igreja onde um pastor se veste com terno? Será que eu estou sendo ofendido ali? Não. Eu estou abrindo mão do direito que eu tenho de ir sem terno, para, usando o terno, poder ter comunhão plena com os meus irmãos, sem que ninguém ali questione nem seja questionado por isso. É isso que eles estão dizendo aqui. Não quer dizer, não tenha direito a mais nada e faça só o que os outros esperam. Não tem nada a ver com isso. É outra coisa que é temporário, é limitado e é para valorizar a comunhão, não a satisfação. Não tem nada a ver com o gosto do outro. Não tem nada a ver com o que o outro prefere. Tem a ver com comunhão.
Se para sentar com meu irmão eu preciso, no caso aqui, não comer carne de animais estrangulados, mas somente de animais degolados, eu vou comer carne de animais degolados. Não é uma proibição da carne, não é uma proibição da bala, não é uma proibição de nada, é uma, liberalmente, um compromisso de valorizar estar com meu irmão. Versículo 30, a gente está terminando aqui. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com sua animadora mensagem. E aqui no versículo 31 a gente acaba. Eu queria encerrar essa minha mensagem com algumas implicações, ou algumas aplicações, ou algumas lições, como você preferir chamar, desse texto. Uma que não está aí, meu irmão, e que é importantíssimo é, você percebe como a igreja foi fundamental para lidar com esse problema? Esse não foi um problema resolvido por uma revelação, não foi um problema resolvido por uma grande liderança, não foi um problema resolvido por nada, senão pela igreja sentando debaixo do desejo de servir a Deus, de amar a igreja e tomando decisões. Assim Deus estabeleceu que a igreja fosse, que a igreja se reunisse amando a igreja e que pudesse tomar decisões com relação a ela, que servissem a Deus, que glorificassem a Deus. Isso não cabe para as questões teológicas, porque elas já estão estabelecidas, coisa que não acontecia aqui, mas cabe para todas as outras questões. Até mesmo para compreender questões teológicas de forma mais profunda, é claro, não é para discutir se a gente crê nisso ou naquilo, não é essa a postura aqui, mas é como a igreja se comporta. Por exemplo, como a igreja se comporta nos dias de hoje, com a sociedade como é. Nós fazemos o quê? Nós tivemos a pandemia, como a igreja deveria se comportar na pandemia? A gente deveria ter parado tudo? A gente deveria ter desobedecido civilmente, porque o culto ao Senhor era mais valioso? Nós deveríamos ter protegido os irmãos, ou os irmãos deveriam ter tido a liberdade de decidir se queriam ser protegidos ou não? São perguntas que a igreja precisa responder. Essas perguntas, irmãos, não podem ser decididas por uma pessoa só. É uma insegurança enorme, é por isso que a igreja tem conselhos, é por isso que a igreja se reúne em concílios, é por isso que a igreja busca respostas para como a igreja deve se comportar na sociedade. Bom, mas quais são as implicações que eu separei aqui? Eu separei 5, como um bom calvinista de 5 pontos, são 5 pontos que eu separei. Primeiro, cuidado com o legalismo. Por um lado, irmãos, tem muita gente chamando de legalismo que não é legalismo. Então, alguém fala alguma coisa para você e diz, olha, eu vou orar sobre isso. Ah, lá vai o legalista, tem que ter uma resposta de Deus. Isso não é legalismo, isso é cristianismo. E às vezes a gente confunde as coisas. Parece que tudo que a gente vai fazer espiritualmente, eu vou lá ver o que a palavra diz. Lá vai o legalista lá na palavra. Não, essas coisas não são legalismo, essas coisas são cristianismo. O legalismo é quando você tem essas regras e elas são necessárias para que você seja um cristão verdadeiro. Por exemplo, um cristão verdadeiro bebe ou não bebida alcoólica? Uns responderiam, ele tem liberdade para beber, outros responderiam, não deve beber de jeito nenhum. Quem está certo? Perceba que uma coisa é você ter a sua opinião. Outra coisa é você estabelecer que a partir da sua opinião, a pessoa é cristã ou não. Então vamos imaginar que você acredita que a pessoa não deve beber de jeito nenhum. Você não compra nem bombom de passas ao rum, não toma nem sorvete de passas ao rum para não ter álcool na sua vida. E aí você vê um irmão que vai lá e compra um vinho para beber. E aí você diz, isso não é cristão. Esse homem não pode ser um homem de Deus fazendo isso. O nome disso é legalismo. O nome disso é você estabelecer uma norma, você estabeleceu que outros devem seguir, porque se outros não seguirem, eles não podem ter o rótulo de cristão. É isso que estava acontecendo aqui. Esses homens
eles criam em Deus, eles amavam a Deus, eles depositaram sua fé em Jesus, mas eles não estavam sendo recebidos como cristãos por esse grupo que foi lá, porque faltava a circuncisão. Então é a mesma coisa, e a gente poderia aqui, no lugar da circuncisão, colocar a roupa, é o linguajar, é a postura, seja lá o que for. Tudo isso, irmãos, é legalismo. Cuidado com o legalismo. Nós temos princípios para viver. Então, o cristão ele deve se vestir com decência. Esse é o princípio bíblico. Agora, a cor dessa decência não cabe a ninguém dizer. A cor da roupa dessa pessoa. O cristão ele deve se vestir com modéstia. Isso não quer dizer que a pessoa não possa cortar o cabelo. Isso não quer dizer que a pessoa não possa se maquiar. Isso não quer dizer que a pessoa não possa se arrumar. O princípio é a modéstia. O princípio não é o tamanho do cabelo. O princípio não é se tem maquiagem ou se não tem. Você consegue entender a diferença? Aí mora o legalismo. O legalismo está em quando eu estabeleço regras ao invés de viver através de princípios. Todo cristianismo cheio de regras é um cristianismo legalista. O judaísmo era legalista porque ele era cheio de regras. E ignorava completamente a parte de relacionamento com Deus. Claro que o legalismo vai muito além disso, tem muito mais para falar, mas cuidado com ele. Irmão. Cuidado para não rotular pessoas por aquilo que são os seus padrões de cristianismo. Segundo lugar, uma outra lição aqui é pela fé somente. Esses homens eram pela fé mais circuncisão. E aqui nós temos um dos solas, né? Sola fide, pela fé somente. Não perca isso de perspectiva, irmãos. A salvação é pela fé somente. Se você diz que essa pessoa precisa da fé, mais alguma coisa, como a circuncisão, como uma determinada roupa, como uma determinada ação, ou alguma coisa que quer que seja, não é pela fé somente. Pela fé somente significa que o único elemento é a fé. Não é a fé mais alguma coisa. Não é a fé junto com outra coisa, o que quer que seja. É a fé somente. Terceiro lugar, somente pela graça. Não esqueça isso, irmão. Nenhum de nós nunca pode ou jamais poderá fazer o que quer que seja para que nós sejamos aceitos por Deus. Nós somos aceitos por Deus porque Jesus Cristo foi aceito pelo Pai. A sua obra é aceita pelo Pai. Sua justiça é aceita pelo Pai. Nós somos recebidos pela graça. A própria estrutura do que é graça vai incluir algo que eu não mereço. Graça por si só é o que eu não mereço. Deus nos salvou porque Ele decidiu nos salvar. E graciosamente, sem que a gente merecesse, enviou seu Filho amado para que em nosso lugar satisfizesse a justiça de Deus e nos permitisse acesso ao Pai. Pela graça somente. Pare de acrescentar alguma coisa à graça. Pare de imaginar que você precisa da graça mais ser bonzinho, da graça mais contribuir. Hoje em dia muita gente tem sido, qual seria a palavra correta? Extorquido por causa dessa questão. Pessoas estão dizendo assim, olha, você quer que Deus te faça prosperar? Tem um custo isso. É a graça mais o seu voto. É a graça mais a sua oferta. É a graça mais aquilo que você está fazendo para alcançar a sua graça. Isso está errado, irmãos. Isso não é bíblico. Nós fomos salvos e somos sustentados pelo Senhor pela graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça e pela graça somente. É claro que a partir da salvação,
a nossa vida se volta para as boas obras. Por isso que Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Porque uma fé que não produz obras, uma fé que não te leva a boas obras, uma fé que não te leva a servir ao Senhor, é uma fé inútil, que é morta. E aí Tiago vai desafiar as pessoas a dizer: me mostra a sua fé sem obras, que eu te mostro as minhas obras, que só podem provir de alguém que crê. Porque quem não crê não faria essas obras. É claro, nós somos salvos para as obras, mas nós não somos salvos por nenhum mérito nosso. Por melhor que você acha que seja, não tem nada em você que fizesse com que o Senhor olhasse e dissesse assim: esse vale a pena. Eu sei que você já ouviu isso, que Deus lá dos altos céus olhou para você e disse: vale a pena enviar meu filho por ele. Por que valia a pena? O que você estava fazendo que valia a pena? Você estava lutando com todas as suas forças contra o pecado, contra as hostes espirituais do mal, brigando, saindo na mão com Satanás todo dia, era isso que você está fazendo? Não, você estava lá pecando, feliz da vida. Por que valeria a pena? Não vale a pena. Não é por nós valermos apenas, a pena é porque Deus decidiu. Não tem nada, isso é uma cultura moderna, essa de que há um valor intrínseco em você, lá no fundo você é tão valioso, que o Senhor não resistiu e enviou seu Filho amado. Para com isso, meu irmão. Sabe por que Jesus foi enviado? Porque senão a gente estava perdido. Deus enviou seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça. Se ele não enviasse, todos iriam perecer. Todos, sem exceção. Não há nada em nós. O que há em nós que nos faz diferentes é Cristo Jesus. Ele sim nos faz diferentes. Não no sentido de sermos melhores, mas no sentido de termos a percepção de que somos amados e chamados para as boas obras. Em quarto lugar, Cristo, faltou o aí, Cristo é suficiente. Sabe, irmãos, quando eu digo que eu preciso de Jesus e de mais alguma coisa, eu estou dizendo que Jesus é insuficiente, que sua obra é insuficiente. Quando Jesus disse está consumado, talvez ali queira dizer está consumado, mas falta só aquilo da sua parte. Falta nada. O que falta? O que nós podemos fazer para acrescentar a uma salvação que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário? Ele foi recebido pelo Pai. O Pai o exaltou sobremaneira. Por quê? Porque a obra dele foi insuficiente? A obra dele foi completa, perfeita, totalmente suficiente para que eu e você encontrássemos salvação. Não aceite, irmãos, que alguém diga a você que você precisa de Jesus e de mais alguma coisa. Nós não precisamos. Eu vou dizer uma coisa aqui, não sei se eu vou me arrepender disso, mas preste atenção. Você, para salvação, você não precisa nem da igreja. Nós precisamos da igreja para o nosso amadurecimento. Nós precisamos da igreja para viver para a glória de Deus. Nós precisamos da igreja para que Deus use a igreja de forma que nós sejamos moldados em nosso caráter e vamos sendo aperfeiçoados à semelhança de Jesus. Nós não precisamos da igreja para ser salvos. O que nós precisamos é da pregação do Evangelho. Porque aprove a Deus que através da pregação do Evangelho Ele chamasse para si aqueles que Ele elegeu. Não porque a igreja é ponto para a nossa salvação, não é. E talvez a gente tenha ouvido isso por muitos anos, que fora da igreja não há salvação. É claro que há. Porque a salvação não está na igreja, a salvação está em Cristo. É claro que os salvos se reúnem, porque os salvos entendem a necessidade que tem de transformação para viver para a glória de Deus. E aí nós precisamos da igreja. Porque sem a igreja, o nosso amadurecimento ele não acontece. Porque o amadurecimento acontece com a pedra batendo em pedra.
O amadurecimento acontece em reuniões como essa, quando o Espírito Santo de Deus te renova, te motiva, te confronta. O que quer que Ele faça aqui hoje, Ele vai fazer moldando a sua vida. Nós precisamos da igreja para isso. Mas para sermos salvos, quando Jesus disse, está consumado, estava. Não faltava nada. Está consumado. Assim que abrir a igreja presbiteriana em Jerusalém, vai ter salvação em Jerusalém. Não. Salvação já teve antes da igreja ali. Antes da primeira igreja se reunir, houve salvação. O ladrão da cruz. E fora os que já tinham sido salvos, é lógico, né? Os apóstolos, outros homens com quem Deus, o próprio Jesus se relacionou ali, com quem tiveram experiências de salvação. Cristo é suficiente, meu. E por mais que isso pareça que a gente crê nisso, a gente tem dificuldade de crer, a gente sempre quer agregar alguma coisa. A gente sempre quer agregar alguma coisa. Quantas vezes você já falou assim, já pensou assim, olha, eu não vou nem orar, porque eu acho que Deus não vai nem me ouvir. Sabe o que você está dizendo ali? A obra de Cristo não foi suficiente para que eu tivesse acesso pleno ao Pai. Eu preciso de Cristo e também preciso andar de forma perfeita, porque senão o que Cristo fez é desfeito. Tome cuidado com isso, irmão. Às vezes, aquilo que é travestido de piedade é apenas arrogância de nós sermos dignos de alguma coisa. Nós somos dignos do inferno. Cristo é digno do céu. E louvado seja Deus que Cristo, em sua dignidade, nos leva para o céu com Ele. Em último lugar, a comunhão vale a pena. Irmãos, a gente precisa tanto como igreja restaurar isso. Nós vivemos numa sociedade tão individualista, onde cada um cuida da sua vida. A cada dia que eu conheço pessoas, eu não sei se você mora em casa ou em prédio, né? Mas pessoas que moram em condomínios hoje, não conhecem seus vizinhos, não sabem quem são, a gente é tão individualista que a gente não conhece ninguém. E quando você tenta, ainda é difícil, mesmo tentando. Às vezes a gente trabalha, nos nossos locais de trabalho, a gente não conhece todo mundo. A gente não sabe nem o nome das pessoas com quem a gente trabalha às vezes. A nossa sociedade é tão individualista, irmãos, que se nós não tivermos uma percepção de como a comunhão é presente de Deus para nós, nós desvalorizamos a comunhão. Nós valorizamos o fazer. E aí nós começamos a achar que o que eu faço na igreja é bom. E é bom. Mas é só isso. Eu não preciso de estar com pessoas. Hoje em dia você conversa com pastores, o aconselhamento foi para o espaço. Ninguém mais se aconselha com ninguém. A gente vai buscar gurus na internet. Porque os gurus da internet falam, aqueles carinhas que ficam sentados nos bancos, assim, com o microfonezinho assim, esses caras, eles vão falar o que agrada o seu coração. Eles vão falar que você é demais, que você é incrível, que você nasceu para ser vencedor. O Rock Balboa foi inspirado em você. Amém? Que Jesus estava olhando para você na cruz do Calvário. Tudo forma de nos elevar. Quando na verdade, irmãos, a maneira como Deus nos molda não é através de gurus. A igreja nunca teve gurus. Todos os gurus que surgiram na igreja fizeram mal para a igreja. Todos eles. A igreja sempre foi edificada pela comunhão. A igreja sempre foi edificada por aquilo que a Bíblia diz, uns aos outros, confessando seus pecados uns aos outros. Sempre foi o uns aos outros, amando uns aos outros, edificando uns aos outros, confrontando uns aos outros. Uns aos outros é recorrente nas Escrituras, porque nós precisamos disso para crescer. Sozinhos, nós sempre vamos atingir um limite. Juntos, nós vamos ser moldados à semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Comunhão vale a pena. Não é fácil, mas vale a pena. Porque é presente de Deus para nós. Porque é parte da forma como Deus nos molda. Comunhão é algo especial.
E esses homens enviaram uma carta para Antioquia dizendo assim, olha, abram mão de algumas coisas em prol da comunhão. Porque é impossível ter comunhão se nós não estivermos dispostos a abrir mão de algumas coisas na nossa vida. Hoje talvez não seja a carne sacrificada aos ídolos, mas hoje talvez seja o nosso tempo. Hoje talvez seja alguma coisa que a gente gosta, a gente abrir mão disso para poder estar com pessoas. Mas o princípio e a lição aqui é: a comunhão vale a pena. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa olhar para esse concílio como um momento em que a igreja se reuniu para pensar sobre o que era melhor para ela, para pensar sobre o que era melhor, a melhor forma de glorificar a Deus, que era a melhor forma de se reunirem, a melhor forma de se amarem, a melhor forma de se respeitarem, a melhor forma de conviverem. A igreja se reuniu para decidir isso. Menosprezou aqueles cujo trabalho era de dividir, e exaltou e valorizou aqueles cujo trabalho era de agregar. Que o Senhor nos dê essa capacidade e nos abençoe para que a gente possa fazer isso todos os dias da nossa vida também. Amém? Pai, muito obrigado pelo momento que nós temos juntos, pela comunhão que temos, pela oportunidade que temos. Que o Senhor nos ajude, Deus, a estarmos vulneráveis num lugar como esse. Estarmos abertos a ouvir ao Senhor, a sermos ministrados uns pelos outros, a amarmos uns aos outros. Nos ajuda, Deus, para que o Teu nome seja sempre exaltado e Tua igreja sempre edificada. A nossa oração, Senhor, é que o Senhor nos ajude a amar a Tua igreja. Que os nossos olhos não estejam apenas nas suas limitações, e elas são muitas, mas que os nossos olhos também possam contemplar a beleza que há em sermos o corpo de Cristo, a beleza que há em sermos o local onde o Senhor manifesta e derrama da Tua graça. A nossa comunhão, Senhor, é meio de graça, nela o Senhor manifesta graça sobre os que se reúnem em comunhão. Louvado seja o Senhor, Deus, e que nós tenhamos a coragem e a ousadia de rejeitar aqueles que se aproximam de nós para nos dizer que Cristo não é suficiente, que a fé não é suficiente, que a graça não é suficiente, que ainda falta algo. Nos dá coragem, Deus, para rejeitar essas pessoas, porque nós sabemos que Tu és suficiente, que a Tua obra, Jesus, é suficiente, e que nós somos do Senhor, porque o Senhor é suficiente. Louvado seja o Teu nome, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus.